João capítulo 8, versículo 32. Assim diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, irmão? Pode se assentar. Senhor Deus eterno Pai, fala conosco essa noite, que não venha eu falar, mas sim o Teu Espírito Santo através da minha boca, para que o nome de Jesus Cristo possa ser glorificado neste lugar. Amém e amém. Irmãos, a palavra de Deus está falando de uma verdade. E essa verdade não é a verdade absoluta que muitos dizem, né? Que é necessário você morrer para ressuscitar de novo. Ontem estive com uma passageira, estava rodando de aplicativo ontem, né? E uma senhora com muita dificuldade, foi uma chamada que eu recebi lá para a cabanagem, e eu fui, né? Deus me levou, eu não gosto de ir para certos lugares de noite, quando eu estou rodando, mas Deus me levou a ir para aquele lugar. Quando eu cheguei ali, estava chovendo, embarcou uma senhora, né? E tinha uma outra que estava trazendo várias sacolas, e ela me falou: ela não vai, ela está só me ajudando, né? Ela está só me ajudando. Disse: tudo bem, o senhor pode esperar? Espero, né? E demorou. Aquela senhora estava com uma menina e estava com uma criança de colo. Eu aguardei cerca de 20 minutos para ela embarcar, né? E ela me agradeceu, disse: Deus lhe abençoe. Eu disse: amém. E fomos em direção ao Curuçambá, né? Numa invasão que eu nunca tinha ido. Passou da rua do missionário Mário, foi embora lá para trás. E quando eu cheguei lá, irmão, um lugar deserto, né? Uma rua de difícil acesso, muita pedra, né? Ela disse: o senhor pode ficar parado aqui que eu vou pegar minha sacola e vou levar. E a filha dela dormiu, né? O nome da filha dela era Vitória. Dormiu no banco de trás. E eu disse: tá, pode deixar. Eu abri o porta-malas, ela pegou 2 sacolas pesadas e levou junto com o menino de colo. Ela andou uma boa distância. Demorou um pouco, voltou, né? Eu disse: eu vou chegar o carro mais um pouco lá para frente e eu vou lhe ajudar. Ela disse: não, eu lhe agradeço. Cheguei o carro um pouco mais para frente, né? Ela veio, pegou mais 2 sacolas, eram 4, e a filha dela ficou dormindo no carro. Ela foi de novo para lá, demorou um pouco e voltou, né? E ela disse: irmão, eu tenho buscado melhorar a minha vida. Eu tenho uma filha autista, né? Eu me identifiquei com ela. Eu tenho um filho autista de 10 anos e tenho esse aqui, né, que eu acho que também ele vai ser autista. Mas eu tenho ido, né, numa igreja aí, né? Tenho ido numa igreja. E eu citei Hebreus 9:27, porque ela disse que ela estava indo numa igreja espírita. Eu falei: Dona Elaine, o nome dela era Elaine, mesmo nome da minha esposa. Dona Elaine, a palavra de Deus diz em Hebreus 9:27 que ao homem importa morrer uma só vez, vindo depois disso o dia do juízo. E ela parou, né? É, irmão, disse: é. Procure a Jesus Cristo, procure a verdade, né? Ela disse: quem é a verdade? Eu disse: a verdade é Jesus Cristo. E ela me agradeceu e foi embora. Porque, irmãos, muitas pessoas hoje estão no caminho errado.
estão no caminho do engano. E a verdade absoluta não é que você veio do macaco, que você é a evolução do Homo sapiens, não. A verdade é que Jesus Cristo, Ele te fez, Ele morreu na cruz por mim e por você. A verdade absoluta é que diz a palavra de Deus, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Por que verdadeiramente? Porque existe a falsa liberdade. Qual é a falsa liberdade? Vá lá na arterial agora, você vai ver a falsa liberdade. Pessoas dançando seminuas, adorando ao Deus Azerá, que é o Deus da sensualidade. Mas liberto é eu e você que temos Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque existe a falsa liberdade. A falsa liberdade é a pessoa sair da sua casa com o dinheiro cheio do bolso, sentar no bar, beber, fumar, comer e sair dali liso. Falsa liberdade. E um dia eu estava lá na rua onde eu fui criado, na Barão do Triunfo, e o Ronaldo Vera, que é um taxista, ele disse: tu és um escravo. Eu disse: não, escravo és tu. Ele disse: então bora beber. Eu disse: não. Ele disse: por isso que eu estou te falando que tu é escravo. Eu disse: não, eu não sou escravo, eu não bebo mais porque eu fui liberto. Agora experimenta você ficar um mês sem beber, tu consegue? Ele falou: não. Eu disse: escravo. Experimenta você ficar um mês sem fumar. Ele disse: eu não consigo. Escravo. Experimenta você ficar um mês sem jogar carta. Ele é viciado em carta. Ele roda, ele tem um táxi, ele roda, para lá para jogar carta. Deixa todo o dinheiro dele lá. Por quê? Porque ele é escravo. Libertos são aqueles que conhecem a verdade, que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Porque Ele veio para o que era seu. Quem eram os seus? Os judeus. Os seus irmãos de sangue. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Vamos ler esse texto. João capítulo 1, versículo 11. Nós não éramos o povo escolhido por Deus, nós éramos o povo gentil, o povo que não ia alcançar a promessa. João 1, versículo 11, veio para o que era seu. Quem era o seu? O seu povo. Jesus Cristo é judeu, e os seus não o receberam, não o reconheceram, não o aceitaram Ele como Messias, como escolhido, ungido, não aceitaram. Aí entra a promessa, eu e você, versículo 12, mas a todos, está certo, está no plural, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador, eu passo a ser filho de Deus. Vírgula, continuando, a saber os que creem no seu nome. O que é necessário? Para que eu possa alcançar a promessa, crer no nome de Jesus Cristo. Crer que Jesus Cristo, o seu ato na cruz foi para pagar o meu e o teu pecado. Crer que Jesus Cristo, Ele veio com intuito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Que o Verbo, diz a palavra de Deus, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra, o Velho Testamento, Ele se fez carne e habitou entre eu e você. O Verbo, a lei que os rabinos liam,
a lei que os rabinos apresentavam no dia de Shabat, na sinagoga, ele se fez carne, e ele está aqui essa noite, porque ele está aqui representado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se fez carne, sofreu todas as mazelas do pecado, para libertar a mim e a você, para que eu e você, de fato, pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Foi necessário esse sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 22, abra sua Bíblia, deixe marcado em João 8,32, amém? Hebreus 9, 22. Por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus Cristo se esvaziou do seu sangue? Vocês abriram Hebreus 9, 22? Amém? Diz assim a palavra de Deus: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, o Velho Testamento, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em outras Bíblias, não há pagamento de pecado, né? Porque fala, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Olha, Israel, tu precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Você que está aqui nos visitando, né? Alguém falou para você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Jesus Cristo derramou o seu sangue para remir os nossos pecados. Não há remissão de pecado, não há pagamento de pecado sem o derramamento de sangue. A nota de troca no mundo espiritual é o derramamento de sangue. Jesus Cristo morreu na cruz, e quando o pretoriano furou do lado e tirou a lança, o que foi que saiu? Água, não foi isso? Não escorreu água? Porque ele havia derramado todo o seu sangue para pagar o meu e o teu pecado. Porque eu e você somos libertos, somos sarados, somos curados pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Ele derramou o seu sangue para pagar o meu e o teu pecado. A maldição foi cravada na cruz. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Quem crê que essa palavra é a verdade absoluta? Quem crê? Levante sua mão. Quem crê que essa palavra é a verdade absoluta? Só isso. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade absoluta? Olha o que Jesus Cristo vai falar para mim e para você essa noite. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quem foi pendurado em madeiro? Quem foi crucificado? Jesus Cristo. Então a maldição, ela foi cancelada através de Jesus Cristo por mim e por você. Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei, assim como Ele me resgatou. Nós éramos feiticeiros lá em casa, irmãos. Minha mãe era babalorixá da casa de macumba, e toda sexta-feira matava-se uma galinha preta, e entrava-se no gongá. Ela incorporava aquele demônio, pegava a galinha e matava com a boca, pegava o sangue e aspergia naquele ferro chamado gongá. O sangue espirrava para oferecer para um falso demônio, para oferecer para aquele que nos escravizava, para oferecer para aquele que nos trazia a maldição.
Mas um dia eu encontrei esse Jesus Cristo, que pagou com o seu sangue, não o sangue de galinha preta, não o sangue de um cordeiro, mas o seu próprio sangue, a minha maldição e a tua maldição, para que pudéssemos ser livres na presença de Deus. Imagine você, uma casa onde se via vultos, onde se escutava vozes, onde todo mundo brigava, e todo mês se levava despacho para a encruzilhada, um alguidar cheio de pipoca, cheio de farofa de dendê, com bode, com champanhe, com cerveja, com vinho, mas essa verdade absoluta, que é de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade libertou a mim e a minha família, e quer fazer isso com você essa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele veio para mim e para você. Meu pai era Uganda, casa de macumba, morreu nesse ministério. E um dia eu sonhei com ele. Falei para minha esposa. Ele estava com uma vestidura branca, muito alegre, sorridente. Vestidura branca significa santidade. Aquele que estava condenado estava com uma vestidura branca. A minha mãe, que era baborixá da casa de macumba, hoje ela lê a Bíblia, irmãos. Eu chego em casa, entro às vezes de mansinho, ela está na cozinha lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, conhecendo Jesus Cristo. Meu irmão, que era Uganda, casa de macumba, hoje está na quadrangular. A pastora Helena, vocês conhecem aqui, nossa pastora em Tucuruí, ela rodava que nem um peão. Eu era pequeno, tinha 12, 13 anos. Hoje é a nossa pastora lá em Tucuruí, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque a liberdade em Jesus Cristo, ela é absoluta. Ela é absoluta. É necessário que você venha conhecer essa verdade, para que você possa vencer as maldições familiares. A minha mãe aprendeu daquele jeito, porque a mãe dela ensinou para ela, e ela passou para a gente. Maldição hereditária que passa de pai para filho, que passa de pai para filho, e que perdura por gerações e gerações. Porque essa é a forma de Satanás te escravizar, essa é a forma de Satanás te levar para o inferno, porque ele já está condenado. Ele queria ser igual a Deus, mas quem é igual a Deus? Quem Deus fez igual a Ele? Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque Isaías 14:14 diz, eu subirei aos céus, Satanás dizendo, Lúcifer, eu subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, mas Deus não deu para ele isso. Ele deu isso para mim e para você. Nós somos a semelhança de Deus. Eu e você somos a semelhança de Deus, e vamos voltar para o Éden, vamos voltar de novo para perto de Deus quando nós morremos, porque essa verdade, ela já está manifesta através da palavra de Deus. Jesus Cristo se manifestou e Ele disse que vai voltar para me buscar e te buscar. Quando sepultaram Jesus, colocaram Ele no sepulcro da família do homem do Sinédrio chamado José de Arimateia, um buraco na rocha. Naquela época não se enterrava no chão, né? Em caixão, não, dentro da rocha. Colocaram sobre ele um bálsamo de mirra e aloés, balsemaram o seu corpo com mirra e aloés, volto em panos, e colocaram um lenço sobre a sua cabeça. Mas no terceiro dia, quando entraram, estava o lençol
e o lenço que estava sobre a sua cabeça estava dobrado. Isso é um ato do tempo de Jesus Cristo. No tempo de Jesus Cristo, os reis, as pessoas que eram reis, pessoas que tinham muitas posses, elas tinham vários servos, e quando o seu servo colocava a sua mesa do almoço ou do jantar, o servo ficava de longe, olhando o seu senhor almoçar, não podia de forma nenhuma se aproximar da mesa. E quando o seu senhor comia toda aquela comida com seus familiares, ele pegava o lenço, passava na boca, limpava as suas mãos e jogava no prato. Aquilo era um ato que ele havia acabado, que ele havia acabado de jantar, que ele havia acabado de almoçar, que ele havia acabado de tomar o seu café. Mas se ele pegasse aquele lenço e limpasse sua boca, e dobrasse, colocasse em cima do prato, e saísse, aquele ato significa que ele iria voltar ainda para acabar a sua refeição. Quando os judeus entraram no sepulcro de Jesus, e viram o lenço dobrado, significa que ele vai voltar. Aquele lenço dobrado significa que Jesus Cristo vai voltar para me buscar, para te buscar, para buscar a igreja remida e lavada pelo seu sangue, que somos eu e você. Voltando para João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é difícil para você? Uma doença? Um câncer? Uma doença como estava a missionária Carla, que veio aqui testificar do poder de Deus? Nada é difícil para Deus, porque Ele nos liberta de tudo que você quiser. Porque Ele é o eu sou. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Quando Moisés viu a sarça ardendo, ela queimava em chamas, mas não se consumia. Moisés fez uma pergunta: quem tu és? E uma voz respondeu: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós adentramos nessa promessa. Nós passamos a ser a geração escolhida de Deus também. Não só mais o Deus de Abraão, não só mais o Deus de Isaque, não só mais o Deus de Jacó, mas o Deus meu, o Deus do Raimundo, da Larissa, do Fernando, do Robson, da Patrícia, de todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, o meu e o teu Deus. Ele passa a ser o nosso Senhor e o nosso libertador. João 8,33, respondeu-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Essas pessoas eram a descendência daqueles que vieram do Egito, que entraram no deserto, que viram ali a nuvem, que comeram do maná, que beberam da água que saía da rocha, que a sua roupa não rasgava, o sapato não desgastava. Eles ouviram falar o que seus pais falaram: olha, nós somos descendência do Deus de Abraão, nós viemos pelo deserto, e quando nós estávamos com sede, saía água da rocha, e quando nós tínhamos fome, o maná caía do céu, e quando estava sol, vinha a nuvem para aplacar a ira do sol, para a gente não morrer de insolação. E de noite uma coluna de fogo
se acendia para esquentar os nossos corpos, para a gente não morrer de hipotermia. E eles falaram aqui: nós somos livres. Replicou-lhes Jesus, versículo 34: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então nós estamos condenados a sermos o quê? Vivermos no inferno, no fogo ardente. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente, um sofrimento eterno. E Jesus Cristo continua aqui, versículo 35: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Todo aquele que se torna filho de Deus, fica na casa para sempre, vai morar na eternidade com Deus. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de toda doença, livre de toda maldição hereditária, livre de toda maldição familiar, livre, porque aos 13 anos eu fui oferecido por uma entidade lá no bairro Caminho de Areia, em Salvador. Foram 3 dias de festa, me carregavam, jogavam pipoca em cima de mim, era cerveja, era homem se beijando com homem no final da festa, era mulher traindo o seu esposo no final da festa. Tinha só 13 anos, mas assim eu aprendi com a minha mãe, e isso me trouxe consequências. Com 15 anos eu fumei o meu primeiro cigarro de maconha, mas eu queria mais. Com 16 anos eu cheirei a primeira chavada de cocaína. Com 17 anos eu tomei Benzitrate, tomei Tussiflex, tomei Artânia. Consequências de adorar um falso Deus, consequências de seguir um falso Deus. E aos 34 anos, dentro de um quarto, eu queria me matar. Já tinha vindo para esse ministério, já tinha participado de uma célula com o pastor Rodrigo, na Lomas, na casa do seu Rui, e Deus estava fazendo uma obra na minha vida, irmão, porque pensa numa pessoa que tinha raiva de pastor, era eu. Pastor não sabe de nada, pastor só quer dinheiro dos outros, mas a verdade é que Jesus Cristo, Ele me escolheu, irmão. E aos 34 anos, trancado dentro de um quarto, eu tinha vindo lá de Marudá, do Crispim, eu, meu cunhado e minha irmã. Meu pai tinha um doblô, ele emprestou para o meu cunhado, não emprestou para mim, emprestou para o meu cunhado. Ele não deixava eu pegar no carro, porque não tinha confiança. Não, eu drogado, não pode. Usa droga, não pode, de repente ele bate o carro. E nós viemos de lá. No dia 27 de julho de 2007, eu nunca vou esquecer essa data. Viemos de lá, morava na Barão, numa alameda chamada Monte Sinai. A última casa era minha. Cheguei lá, muita cerveja dentro do carro. Meu cunhado disse: leva essa cerveja, não vou mais beber. E eu já estava muito doido, irmãos. Já tinha fumado muita noia, já tinha bebido muito. Peguei aquela cerveja e levei para casa. Chegando lá em casa, estava um parceiro lá, chamado Ramon. E ele disse: olha, é japonês? Eu guardei um bagulho aqui para a gente. Quando ele abriu a mão, cheio de droga, começamos a fumar de novo. Começamos a beber Skol, né? Haviam sobrado muitas latinhas de Skol, começamos a beber e fumar droga. Quando foi 3 horas da madrugada, de sábado para domingo, acabou tudo. Acabou catuaba, acabou Skol, acabou noia, acabou cigarro. E aquele parceiro disse: japonês, tu não tem nada aí? Para mim ir ali?
trocar, pegar uma saideira. Eu disse: não, eu não quero, deixa para amanhã. E ele pegou e saiu, né? Costurando a rua, né? Como a gente fala. E eu fechei a porta, irmão. Quando eu fechei a porta, me veio aquele gosto daquela droga na minha boca, me veio o cheiro. Satanás, ele queria me matar, porque ele sabia que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. Veio aquele cheiro, aquela vontade de usar droga de novo. E eu disse: agora, já não tenho mais o meu fogão, já não tenho mais o meu sofá, não tenho mais o meu botijão, havia trocado tudo por droga. Quando eu chegava na casa do traficante, estava lá o meu sofá, estava a minha geladeira, estava minhas panelas de alumínio, deixava tudo lá. Abri o guarda-roupa, tinha uma camisa que minha mãe tinha me dado, eu botei no ombro e fui em direção à Boca da Loura, lá na Visconde, passando a Mauriti, naquele canal. Cheguei lá, bati, insisti, a mulher veio, me deu a droga, escutei ainda uma esculhambação dela, né? Porque era madrugada, e eu fui trocar a camisa por droga. Peguei a droga, voltei para casa, fiz um cigarro e fumei de novo. Aquele era o último cigarro da minha vida, e eu não sabia. Fumei, o coração disparou, irmão. Deu uma secura na garganta, uma pressão na cabeça. Eu descia, me molhava, bebia água, subia, ligava o ventilador, aquela pressão na cabeça. O coração parece que ia sair pela boca. E eu ouvi uma voz dizendo: esse cara que está embaixo, ele vai subir e vai te matar. Eu era acostumado a ver vulto, irmão. Eu era acostumado a ouvir vozes. Mas naquele dia eu vi aquele cara falar no meu ouvido: esse cara vai subir e vai te matar. Eu parei e fiquei escutando passos lá embaixo da minha casa. Minha casa era de madeira, 5 de frente por 6 de fundo. Uma fossa estourada, né? E eu parei e fiquei escutando aquele cara andando na parte de baixo da minha casa. Esse cara vai subir e vai te matar. Já não consegui mais descer para beber água, já não consegui mais descer para molhar o rosto. Fiquei no quarto em cima e me joguei no assoalho de madeira e fiquei escutando. E de fato eu ouvia passos lá embaixo. E aquela voz dizia: esse cara vai subir e vai te matar. Deu 4 horas, deu 4h30, aquela luta espiritual. 5 horas da manhã, eu não aguentando mais, eu disse: esse cara não vai me matar, porque eu vou me matar. E aquela voz disse: sabe o que tu faz? Corta a tua jugular, bem aqui, ó, tu vai morrer rápido. Hoje está acontecendo aqui uma batalha espiritual entre o bem e o mal. Jesus Cristo querendo te salvar, te libertar, e Satanás querendo ceifar a tua vida. E eu disse: ele não vai me matar, eu vou me matar. Eu tomei coragem, e quando eu fui descer, eu tinha uma Bíblia que meu pai havia me dado, dos Gideões, aquela Bíblia azul, que só tem o Novo Testamento. Eu peguei aquela Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Voltei para a cama e abri a Bíblia e li. E aquela voz caiu por terra. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela noite eu conheci a verdade e Ele me libertou. Porque quando você lê essa Bíblia, você está falando com Jesus Cristo. Você está falando com o próprio Deus. E hoje fazem 16 anos que Jesus Cristo me libertou. Glória a Deus. Hoje fazem 16 anos
que eu tenho uma esposa. Hoje faz 16 anos que eu tenho 2 filhas. E Deus tem sido conosco na nossa casa. O médico falou que a minha filha nunca ia falar, nunca ia andar, nunca ia me dar um beijo e dizer que eu te amo, papai. E semana passada, ela se trancou no quarto, se vestiu, botou um vestido, botou o véu. E agora ela sabe abrir a janela, ela pula às vezes. E eu comecei a escutar da porta do quarto, ela louvando a Deus. Eu falei para a Ilane, ela está louvando a Deus. E teve uma hora que eu vi silêncio, irmão, dentro do quarto. Eu voltei para escutar. Eu abri a porta, ela estava agachada no puff, orando, Senhor, orando a Deus, com a mãozinha assim, com os olhos fechados. Eu disse: Elane, ela está orando a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. O que é difícil para você essa noite? O que é impossível para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mateus capítulo 1, versículo 37. Não há impossíveis para Deus. A palavra do médico foi que minha filha não ia falar. A palavra do médico que a minha filha não ia me falar que eu te amo, não ia me chamar de papai, não ia andar. E tudo isso ela faz hoje. Por quê? Porque essa verdade é a verdade absoluta de Deus. Porque Deus, assim, Ele quis na minha vida, e Ele quer também te libertar. Ele quer também que você venha adentrar sobre essa promessa essa noite, de alcançar a vida eterna, de alcançar a vida eterna no céu. Jesus Cristo essa noite te convida para que você possa morar no céu com Ele. Vamos ficar em pé essa noite, dando palmas para Jesus Cristo.